Estamos de volta com Via Justiça, em debate a judicialização da saúde. Nossos convidados de hoje, a desembargadora Vanessa Verdolim Hudson Andrade, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Geraldo Magela da Silva Freire, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas Gerais. Neste último bloco, uma análise sobre a busca crescente do apoio do Poder Judiciário, mostrando a tomada de consciência de cidadania pela população, que tem direito à assistência ampla. Os sucessivos mandados de segurança expedidos pelo Judiciário refletem a crise na saúde no Brasil. Desembargadora, a judicialização da saúde é a solução para esta crise? Eu gostaria primeiro de tecer um comentário sobre o que o doutor Geraldo Magela falou, porque eu conheço o trabalho do doutor Geraldo Magela, é um trabalho ético e muito consistente em favor de seus clientes, em favor do cidadão. Mas existem exceções. Aquele advogado que pensa como o doutor Geraldo Magela em realmente fazer a defesa do cidadão, ele tem a maior credibilidade dentro da justiça. Mas existem casos como ações que nós conhecemos, eu conheço pelo menos 4 ações, contra laboratórios, contra médicos e advogados que se uniram como uma perfeita quadrilha para julgar no mercado medicamentos novos desses determinados laboratórios e que iriam sacrificar os cidadãos porque não se sabia sequer se eles teriam a eficácia. Então, ele agindo como advogado, ele deve pensar realmente no cliente, no cidadão, no exercício da cidadania. Eu, como magistrada, além de pensar em tudo isso, eu tenho que pensar no que está ocorrendo por trás daquilo. Está se furando fila? E acontece. Está se buscando colocar um medicamento que às vezes nem a Anvisa registrou. Tudo isso nós temos que olhar na justiça. Então, eu não posso generalizar o que é exceção. E eu digo isso porque ele mesmo reconhece que o Estado deveria ter orçamento maior para isso, mas não tem. Então, em razão dessas políticas públicas, é que eu torno a dizer, se o município tem política pública, por que eu não vou dar um crédito para o município e vou olhar se aquele medicamento pode ser substituído por outro que ele já adquiriu através de licitação, pagando muito menos do que aquele valor que ele iria pagar pelo medicamento novo. Mas, por outro lado, eu tenho que ver o direito à saúde acima de tudo. Se é um caso grave, se há uma exposição de um risco à morte, e nesse caso não se pode pensar 2 vezes. O judiciário tem que ter, nesse caso, uma atuação positiva e imediata. Não pode negar o direito à saúde. Doutor, e nem mesmo o direito de morrer com dignidade. Porque às vezes eu vejo falando, não, mas esse caso não tem jeito, em pouco tempo está morto. Não, ele tem o direito de morrer com dignidade e ao medicamento que propicie isso. Você gostaria de fazer a tréplica? Gostaria. Eu gostaria de dizer o seguinte, a gente, quando deduz uma pretensão na justiça, a gente tem consciência do lado moral e ético da pretensão, não é? A gente não quer privilégios. Então eu acho que não existe, volto a repetir, judicialização da justiça. O que existe é o cidadão que pleiteia uma situação de exceção. Ele fez um transplante, ele precisa de sessão de fisioterapia acima do limite, o médico prescreveu a medicação, é o médico que sabe. Agora, quadrilhas, nós sabemos que existem em todo lado. Não, isso eu concordo absolutamente, e eu sei que a desembargadora, com perfeito equilíbrio, ela falou o que tinha de ser falado. Não tenho dúvida, concordo absolutamente. Agora, vamos tirar essa terminologia, judicialização da justiça. O cidadão está prestigiando o Poder Judiciário porque o Poder Judiciário está fazendo por merecer. Ele precisa do medicamento, ele precisa do tratamento, porque a gente não pode admitir isso que vem acontecendo aí. Crianças, 10, 15 morrendo. Então eu acho que não se tem que prestigiar a burocracia, verificar isso e aquilo. Tem que ver a necessidade do cidadão imediata. Não existe judicialização, existe um poder judiciário atuante. Do mesmo jeito que eu falo, problema de cobrança de custas. Não tem que cobrar custas, não. Custo se paga afinal.
O direito de ação é um direito fundamental. Pobre não é aquele que ganha menos salário mínimo. Pobre é aquele que, no momento da postulação, não tem condições de pagar advogado de custos. Então, do mesmo jeito que o cidadão tem direito de ir ao Poder Judiciário, ele tem o direito também de pleitear a segurança da vida e da saúde dele. Eu gostaria de acrescentar uma coisa. A partir do momento em que o Poder Judiciário tem sido mais atuante, o próprio poder público tem aumentado a sua capacidade de prestação de serviços na área de saúde e tem formulado diretrizes, tem formulado protocolos que ajudam a ver qual o melhor caminho e tem aperfeiçoado o seu serviço público. Considerações finais do senhor, doutor Geraldo. E eu gostaria de acrescentar que teve aí, inclusive, uma contribuição social destinada à saúde, o governo desviou. Quer dizer, na medida em que o cidadão força, na medida que o cidadão é aquele que, com obrigação, exercita direitos. Na medida que ele força através do poder, que é a única forma civilizada de dirimir conflito, na medida em que prestigia o poder judiciário, obriga o poder público a ter verbas, a aumentar o percentual de participação no orçamento, porque saúde é vida e integridade física. Considerações finais da senhora. Eu só gostaria de colocar a seguinte posição. O Poder Judiciário não pode ver, da mesma maneira, um município que não tem política pública nenhuma nessa área da saúde e tratá-lo da mesma forma que um município que batalha para conseguir verbas, para conseguir orçamento e que trabalha para aperfeiçoar o seu serviço na área de saúde. Esse que trabalha para conseguir isso, ele deve ter uma ajuda no sentido de que aqueles medicamentos que ele coloca à disposição sejam privilegiados em detrimento de outros que sequer, às vezes, são aprovados pela Anvisa. Desembargadora Vanessa Verdolim, advogado Geraldo Magela, muito obrigado pelas presenças. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. Queremos ouvir suas críticas, perguntas e comentários. Fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@amagis.com.br. Até a próxima semana.